Olá a todos, eu apresentarei o trabalho chamado Avaliação dos métodos de extração na atividade antitumoral de plantas medicinais brasileiras, tendo os autores eu mesmo, Bruno Almeida de Carvalho Silva, Isabela Cristina Porto Assunção e Marisa Fernandes Mendes. O câncer tem sido uma problemática mundial, tendo matado um número de 9,6 milhões de pessoas no ano de 2018, segundo a OMS. É possível observar que suas taxas aumentarão para 2040 em 71,5% e 63,4% para a mortalidade e incidência, respectivamente. Destacando o continente africano, que terá sua taxa de mortalidade aumentada em 92,9% e a de sua incidência em 89,1%. Isso ocorre porque, não só na África, como em todos os lugares pobres do mundo, ocorre a precarização do sistema de saúde nestes lugares. Como alternativa para os tratamentos convencionais e assim mais caros, como quimioterapia e radioterapia, lança-se mão o uso das plantas medicinais, que serão mais baratas e mais acessíveis para toda a população. É possível destacar que o Brasil detém de 15 a 20% de toda a biodiversidade mundial. Tendo em vista que inúmeros compostos bioativos são obtidos através de plantas medicinais e alguns desses compostos sendo relacionados ao combate ao câncer, seria de muito proveito aliar a biodiversidade brasileira ao uso de plantas medicinais no combate ao câncer. Para a extração desses compostos, são utilizados métodos convencionais e alternativos, podendo destacar a extração supercrítica como extração alternativa destes biocompostos. O material utilizado para este trabalho foi extraído do banco de dados do Science Direct. Dos 7 trabalhos abordados, os critérios de escolha foram procedimento experimental detalhado, trabalhos nacionais utilizando espécies vegetais brasileiras, informação sobre caracterização química do extrato, realização de no mínimo um ensaio in vitro da ação biológica dos compostos, os trabalhos mais relevantes e os trabalhos mais recentes, sendo publicados entre 2012 e 2020. Os métodos extrativos abordados nos 7 trabalhos selecionados foram a maceração, a hidrodestilação, a extração supercrítica, a extração por Soxhlet e a extração por látex. Para os resultados e discussões, estas 7 espécies foram abordadas. Benevicius e colaboradores pesquisaram a espécie Piper nigrum, onde eles utilizaram a maceração e a extração supercrítica como métodos de extração. A piperina foi o componente encontrado em maior concentração para ambos os métodos de extração. É válido destacar que um dos extratos da extração supercrítica foi o que obteve o melhor resultado entre os 2 métodos de extração. Silva e colaboradores pesquisaram a espécie Vasconcelia quercifolia, utilizando a extração por látex como método de extração. Os melhores resultados de inibição foram apresentados nas concentrações de 20 microgramas por ml e 48 microgramas por ml. Apesar dos bons resultados, os pesquisadores não apresentaram informações acerca da composição química. Parisotto e colaboradores pesquisaram a espécie Cordia verbanácea, empregando a extração supercrítica e a maceração como métodos de extração. Apesar de ambos os métodos apresentarem bons resultados, o extrato supercrítico foi o que apresentou as melhores eficiências, mesmo em concentrações menores. Mesmo sem apresentar caracterização química dos extratos, os autores atribuem ação antitumoral aos compostos alfa-muleno e o transcariofileno. Brito e colaboradores pesquisaram a espécie Annona leptopetala, utilizando a hidrodestilação como método de extração. O extrato apresentou alta seletividade para as células de leucemia e, em contrapartida, pouca seletividade para as células não tumorais. Nos testes in vivo, apresentou boas taxas de inibição celular e boas taxas de diminuição da massa tumoral, além de ter bons resultados nos testes de toxicidade. Sua composição química é majoritariamente composta por monoterpenos e sesquiterpenos. Costa e colaboradores pesquisaram a espécie Guatteria megalophila, utilizando a hidrodestilação como método de extração. O extrato apresentou baixos valores de IC50 nos testes in vitro e bons valores de inibição da massa tumoral em testes in vivo.
Os autores atribuem a ação antitumoral aos terpenos e sesquiterpenos presentes no extrato. Meirelles e colaboradores pesquisaram a espécie Croton polyandrus utilizando a hidrodestilação como método de extração. O extrato apresentou bons valores nos testes in vitro, em questões de toxicidade e genotoxicidade. Já nos testes em vivo, mesmo apresentando uma certa toxicidade a alguns órgãos, apresentou uma boa taxa de inibição tumoral. Sua composição química é composta majoritariamente por sesquiterpenos e monoterpenos. Silva e colaboradores pesquisaram a espécie Echinoterebintifolius, utilizando a extração supercrítica, extração por Soxhlet e hidrodestilação como métodos de extração. A composição química observada nos extratos pode ser observada aqui, sendo que a extração por Soxhlet teve resultados diferentes destes acima. É válido destacar que as extrações supercríticas a 50 e 60 graus, independente da pressão, foram que obtiveram melhores resultados contra as células cancerígenas do fígado. Em conclusão, é válido destacar a importância da extração supercrítica, ainda que os métodos convencionais sejam preferíveis na maioria das extrações. Isso se dá porque o método de extração supercrítico ainda é um método muito caro. Entretanto, a sua importância se mostra na sua seletividade no momento da extração dos compostos bioativos desejados. Os compostos bioativos com indício ao câncer pesquisados nos trabalhos foram os terpenos e os sesquiterpenos. Ainda se faz necessário mais pesquisas nesta área para saber mais sobre a ação biológica dos compostos bioativos nas células saudáveis do corpo. Também se faz necessário mais pesquisas na área de etnofarmacologia do Brasil para saber mais sobre o potencial das plantas medicinais presentes aqui no Brasil. Por fim, é necessário mais investimentos nas técnicas limpas de extração, como a extração supercrítica, para empregá-las em uma escala maior. Eu gostaria de agradecer ao UFRJ, a minha orientadora, professora doutora Marisa Fernandes Mendes, e a FAPERJ pelo financiamento da minha bolsa de iniciação científica. Obrigado a todos pela atenção.